Como planejar as férias? Aqui no Pelo Amor de Deus, você mulher, mãe, ou ainda não é mãe, mas adora viajar e quer aproveitar aí que o filho ainda não chegou para curtir suas férias, ou você que é mãe quer curtir férias em família, e por que não, às vezes até uma férias sozinha, né? Mas para tudo isso é preciso planejamento. E quem me acompanha acha que eu sou super organizada, mas às vezes eu não me planejo muito, né, Dani? A minha convidada aqui vai trazer um pouquinho nesse bate-papo como que a gente pode se planejar de uma maneira segura, financeiramente, no caso, para as férias. Dani, se apresenta, por favor. Olá, eu sou Dani Magrini, consultora financeira. Também sou representante da Prudential. E me ajuda nas minhas finanças, né, Dani? Eu tenho um desafio, né, Cláudia? De te ajudar nas finanças, essa é a verdade. Pois é, porque o primeiro passo, assim... Mas, gente, eu tenho algo em minha defesa, tá? Eu sou sagitariana. Você tem que contar isso. Não tem e eu sou como. Capricorniana, pensa. A Capricorniana olha e fala assim, meu Deus do céu. Não tem como. E, na verdade, assim, eu acho que a primeira grande dificuldade para tirar férias é entender que a gente pode parar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Dani? A gente entender que eu posso deixar o meu trabalho e eu mereço parar por alguns dias. E isso é muito difícil, principalmente para a mãe, né? Que a mulher que já é mãe, ela não tem só o trabalho. Ela tem o trabalho, mais o trabalho em casa, mais o trabalho nas férias. Eu ainda vi um meme esses dias que era assim: toda mãe precisa de uma férias das férias da família. Ai, entendeu? Então, assim, entender que a gente pode parar, que a gente pode ter momentos de descanso. Isso eu acho que é o primeiro passo, né? Exato. Quando a gente fala de planejar férias, né? A gente sempre olha e fala assim, nossa, eu vou tirar umas férias. Aí a gente já começa a pensar no custo que vai ter provavelmente uma viagem, porque a gente entende férias como algo onde a gente simplesmente vai sair de casa e ir para outro lugar. Uhum. E normalmente esse outro lugar é um lugar que a gente almeja, que a gente idealiza, que a gente fala, nossa, sempre tive vontade de estar naquele lugar, com base em coisas que a gente vê. E hoje as redes sociais estão aí para cada vez despertar mais esse desejo, né? E quando a gente pensa em férias, não necessariamente ela precisa custar caro. Porque o férias é descansar. Então, quando eu vou descansar, eu posso descansar em casa também, né? E às vezes pode não ter custo nenhum. O que a gente precisa entender das férias é que ela precisa ser planejada no sentido do que eu espero daquele momento. É a primeira coisa. Tipo, o que eu espero? Eu quero nessas férias viver uma experiência. Nessas férias eu quero levar cultura para minha família. Nessas férias eu quero simplesmente descansar a mente, me desligar. Fazer muitos nadas. Vários nadas mesmo, né? Porque também viajar cansa, né? Por mais que seja legal, tem várias coisas que faz a gente cansar numa viagem. A primeira coisa, né? A neurociência vem muito explicar isso para nós. Que é, a partir do momento que a gente viaja, a gente entra em estado de alerta. Por quê? Porque a gente tá indo para um lugar que a gente não conhece. Automaticamente o nosso corpo entende, eu preciso sensorizar aquele ambiente para ver se ele não me coloca em risco. E aí a gente tá sempre alerta. Por isso que quando a gente vai viajar de carro, tá na pista, você fica assim, né? Tipo, chega, parece que foi super cansativo, né? Uma viagem de 2 horas, mas é porque você ficou em estado de alerta. E vai viajar com criança, vai pra praia, tá em estado de alerta, porque, será que a criança vai sumir? Será que vai passar mal? Então, cuidado com o mar. Exato. Ela aumenta muito o cansaço físico, porque você gasta muito mais energia para poder se disponibilizar para aquele momento, né? Então, por isso que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que eu espero dessas férias, né? E normalmente é o que você falou, a gente precisa tirar férias das férias. Tem muita gente que sai para viajar, por exemplo, vou tirar 10 dias de férias, aí tira os últimos 5 dias das férias para poder fazer uma viagem. Quando volta super cansado. Porque volta
cansado da viagem e não consegue descansar. Então, a primeira coisa que a gente traz aqui para vocês pensarem, né? Aí é olhar e falar assim, o que eu espero dessas férias, né? E aí foi uma das coisas que a gente até conversou quando a gente foi fazer o seu planejamento desse ano. A gente colocou várias viagenzinhas, né? Vários períodos de férias, nem viagem, mas períodos de férias. E algumas têm alguns objetivos, outros não, né? Vai ficar ali. Na verdade, a Dani colocou todos os meus objetivos como descanso. Inclusive, porque eu não muito no ano passado, então esse ano eu tenho que ficar mais descansando. Aí da viagem, férias curtas, né? Aquelas férias de 5 dias, que às vezes elas são mais revigorantes do que umas férias de 30 dias. Porque a gente precisa de pausas, né? Quando a gente pensa que o ano tem 365 dias, se a gente colocar, vou tirar um mês de férias, cara, se tirar um mês de férias em janeiro, você tem outros 11 meses para poder... É desanimador até. Exato. É pensar que só daqui 12 meses, então seria melhor fragmentar isso. Tanto é que o CLT hoje já permite, né? Hoje é possível você tirar férias de 10 dias, né? Então, fragmentar em mais vezes no ano. Então, o primeiro passo é esse. O segundo, determinei qual que é o objetivo, aí eu vou olhar para as finanças, né? E as finanças é importante a gente pensar, porque às vezes eu desejo alguma coisa, mas financeiramente naquele momento ele não está disponível. Como que a gente faz para acontecer? O primeiro passo é avaliar se realmente o único lugar que você buscou informação é o seu lugar realmente de possibilidade de executar. Né? Então, por exemplo, eu desejo ir para a praia com a minha família, né? Quero levar meus filhos para conhecer o mar, quero viver essa experiência. Tem gente que é bem comum, né? Hoje em dia as pessoas gostam bastante e tem um custo para ir para praia, né? Se a gente pensar aqui Ribeirão Preto como uma referência, se a gente colocar nada 5 horas de viagem de carro, né? E falando da praia mais perto, se eu pensar em ir, sei lá, para Porto Seguro, né, já tem que ir de avião e tal. E às vezes a gente pensa assim, eu vou economizar aqui e vou aqui pro litoral, né? Às vezes compensa você pensar, olhar lá numa agência de viagens, tem viagens curtas. Porto Seguro mesmo é uma viagem muito barata hoje, saindo de Ribeirão especificamente, que às vezes vale mais a pena do que você ir pro litoral aqui do estado de São Paulo. E como que a gente computa isso, né? Avaliando, né? Hoje o Instagram ajuda muita gente. Você vai, busca a localização, vê mais ou menos os preços, hoje todo mundo vai nos lugares, tira foto do cardápio, as blogueiras, tal, pra contar as experiências. Então você tem uma noção, né? Esses dias mesmo eu fui pro litoral, agora, é impressionante, é muito mais caro do que ir pro Rio de Janeiro. Muito mais caro comer, muito mais caro ficar numa estadia lá. E às vezes você fica preso aí num lugar mais próximo, você olhar um pouquinho distante e falar, nossa, eu consigo ver uma experiência diferente, né? De fazer uma viagem de avião, de estar num outro estado, de poder proporcionar outras experiências. Mas isso tem que ser feito com análise. Hoje em dia, tem muitos aplicativos, né, que ajudam, né, esses aplicativos que a gente consegue fazer locação não só de hotel, mas também de apartamentos, que isso, por exemplo, para praia é muito bom. Mas também quando a gente pensa na questão de locomoção, né, de milhas, tem muitas viagens que a gente consegue comprar na madrugada, né, com aquelas promoções relâmpagos que tem de passagem. Então isso ajuda bastante. Além, claro, né, que se a gente pensar num planejamento, se eu consigo saber, eu vou tirar férias em julho e dezembro, que é muito comum para os pais, né, que eles não têm muita opção. E nesse período, comprar muito antes, porque fica mais em conta. Normalmente nas tabelas de compra de pacote de viagem, eles tabulam em 1, 2 e 3. Então você pega o primeiro lote, o segundo, o terceiro. Quanto mais próximo, mais caro fica. Então isso é uma das coisas que a gente pode avaliar. Então, olhar para o seu destino e começar a pesquisar. Tem muitas páginas hoje no Instagram de dicas de viagens, né? Então, tipo, Bota Fora São Paulo, essas coisas que tem, aonde o pessoal vai divulgando lugares para ficar, né? E tem muitos lugares, assim, que a gente às vezes não conhece e não explora. Então, a segunda dica que a gente traz, né? Vamos olhar primeiro para o destino e entender o que eu espero daquele, que é já um objetivo, já é a primeira análise, né?
e falar o que eu posso fazer a partir daqui. Então, por exemplo, praia é uma coisa que a gente pode variar muito. Hoje em dia, quem é CLT ou comerciante, tudo mais, tem essas colônias de férias, tem várias que às vezes você consegue ir e eles dão muito suporte. Então, o sindicato também tem muitas coisas que a gente não utiliza, né? Então, às vezes, um comerciário e tal, a gente tem muitas colônias de férias muito legais, assim, e com preço super acessível, né? Que oferece café da manhã, janta e fica muito barato. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa parar para fazer. Olhar e pesquisar mesmo. Aí pode direcionar isso para alguém da família, né? Tem sempre alguém mais curioso. Os adolescentes são ótimos em fazer isso. Ah, é? Real, assim. Porque normalmente eles são muito na internet. E aí eles estão lá pesquisando, tal, tá na internet, não sei o quê. Mas aí eles estão lá, aí você dá um desafio, né? Isso é uma forma de você também fazer com que eles participem a gente vai pra praia. Então, essa semana todo mundo vai pesquisar pra onde gostaria de ir, né? E deixa eles buscarem e trazer. Isso faz com que eles participem do processo, eles se sentem pertencentes daquilo, né? E eles, com certeza, têm uma agilidade muito maior do que a nossa, com internet, essas coisas. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que é bem isso. Acho que o primeiro ponto é o objetivo, né? Pra mim, a Dani sabe, quem me conhece sabe, é muito difícil eu tirar férias, parar, né? Tanto quando eu mudei de casa, Dani, aí, quando você vai tirar uma semana pra ficar na sua casa? Eu, como? Né? Ela, você mudou pra uma casa, você queria tanto, você tem que curtir. Não consegui essa semana ainda, mas esse ano tem várias planejadas. Mas pra mim, e eu vejo, assim, muitas mulheres com as quais eu convivo, né? Em especial as que trabalham na assistência no parto, a gente precisa das férias. Porque é um trabalho extremamente desgastante, que a gente não tem final de semana, a gente não tem feriado, né? A gente tá em alerta o tempo todo, então assim, o celular não tá carregando, é um pânico, né? Agora, pouco antes do Réveillon, meu celular caiu e quebrou a tela e eu não conseguia... Eu saí correndo pra trocar a tela, porque eu falei, se alguém entrar em trabalho de parto, eu não consegui atender, né? Então, a gente precisa muito das férias. Porém, para todas nós é muito difícil a gente aceitar. A gente sabe que a gente precisa, mas estar disponível para viver as férias é muito difícil. Então, não vou trabalhar, está tudo bem, eu vou ficar aqui fazendo vários nadas. É muito, muito desafiador. E, no geral, até então, essa é uma rotina minha e do meu marido, que a gente sempre une trabalho e férias. Então, tem um congresso em tal lugar, o congresso são 4 dias, então a gente vai pegar 10 dias, porque os outros a gente vai aproveitar o destino e passear, né? Então, a gente sempre faz assim. A gente ainda não teve, ainda falei pra ele, no final do ano passado, eu falei, olha, próximo ano a gente vai pegar um destino que a gente vai viajar de férias. Sem trabalho. Sem trabalho. Quando a Maria Luísa chegou, né... A gente conseguiu fazer um pouco mais isso, porque os passeios de praia, né, acabam sendo mais férias. É difícil a gente conectar um trabalho junto. Então, todo ano a gente acaba indo pra praia com o objetivo de férias, né? Mas quando é só eu e meu marido, é sempre com o trabalho. E aí a gente acaba organizando, que é uma alternativa que eu me sinto menos culpada, mas que acredito que poderia ser um pouco melhor. Sim. Isso, né? Então, tem um congresso no Rio de Janeiro. Maravilha, vou ficar, então já vou 2 dias antes e fico mais 2 dias, porque eu já passeio por lá, já curto. Então, é um tipo de férias que eu tô construindo. Aí no ano passado, eu tive várias oportunidades de viagem, porém todas relacionadas a trabalho. Todas, né? E aí é o que você falou, então... A primeira foi um trabalho do meu marido e nós fomos e passamos 15 dias. Aí voltamos, era outro compromisso de trabalho dele. Aí ele estava no trabalho e eu e a Maria curtimos o espaço lá enquanto ele trabalhava. Só que aí você volta, como você ficou muito tempo,
não dá tempo de descansar para você voltar a trabalhar, porque eu já tava muito tempo sem trabalhar. Aí você volta trabalhando, aí depois outro compromisso de trabalho. Então, e aí a gente vai tentando mesclar. E foi muito bom. Foi o jeito que eu consegui para desligar nos momentos que me eram permitidos desligar. Eu realmente desliguei sem celular, mais organizada. Porque quando eu comecei a trabalhar na assistência do parto, até ontem eu atendi uma que tá grávida pela segunda vez, e eu não fui no parto dela, da primeira vez. Porque ela tinha me contratado, mas a data eu tinha um congresso. E aí eu falei, ó, nesses 3 dias eu vou estar no congresso, vai a fulana no meu lugar e tal. E acabou que ela entrou em trabalho de parto nesses 3 dias e eu não estive. E foi muito sofrido pra mim, né? Eu falei, meu Deus, como que eu não tava lá? E agora ela veio de novo, tá grávida, falou, Claudinha, queria que você me acompanhasse. Eu falei, jura? Eu falei, o seu parto foi um dos que eu mais senti de não estar presente. E conforme a gente vai tendo a maturidade, eu entendo que às vezes eu não vou estar presente mesmo, porque eu preciso estar presente pra mim, eu preciso estar presente pra minha família e tá tudo bem. Então, eu acho que esse processo de férias é um processo muito de aprendizado, tanto quanto a gente aprende a trabalhar, o quanto é importante trabalhar, mas o quanto é importante parar. Exatamente. Quando a gente pensa em férias, você falou muito de alguns pontos bem específicos seus, mas eles têm em vários momentos a palavra culpa. Sim. Né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa? É tipo isso. E tem vários processos de culpa e isso acontece em todos os lugares, né? Homens, mulheres, mães, enfim. E por que isso acontece? Porque férias está ligado a aquele sentimento que a gente tem de que é uma diversão, que é algo supérfluo, que é algo que a gente não... É como se fosse um luxo, né? Ele não é pra todos. Sabe aquela história que a mãe fala quando a gente é criança? Mas você não é todo mundo, né? É como se a gente não fosse todo mundo. Você não é todo mundo, tal. E aí você fica com aquela culpa. Muita culpa, né? E eu... Como eu tive muitas viagens, apesar de todas serem ou trabalho do meu marido ou congresso meu, eu me sentia culpada. Porque nossa, mas você vai viajar de novo? Até dentro da própria família. Nossa, mas de novo? Né? E aí você fala, meu Deus, mas será, né? Será que eu tô fazendo certo? E vou te falar, por mais culpa que isso tenha gerado, foi tão bom. Foi difícil, era voltar. Depois eu falei, eu não quero mais voltar. É muito difícil voltar pra realidade, né? Dos compromissos. Aí eu olhei e falei, porque antes eu voltar, eu falava, bom, voltei, as férias, foi ótima essa viagem, mas eu tenho outra. Então, eu me animava de novo, então eu trabalhava animada. A hora que eu voltei da última, falei, não tenho mais tempo. Não tem mais. Não, a melhor coisa é você termina uma férias já com outra planejada. Né, melhor, isso é o que dá ânimo para poder dar continuidade. E é uma coisa que é funcional para que você não deixe cair no esquecimento. Porque as férias é muito legal, mas a rotina ela te engole, né? E eu falei da questão da culpa, e a gente tem que até assim pensar um pouco se no meio dessas viagens, vou aproveitar que eu vou estar indo pro Rio de Janeiro no congresso, eu faço ali uns dias estendidos para as férias. Se não é uma maneira de encobrir uma fuga. Uma fuga, né? Uma maneira encoberta ali de dizer assim, mas eu não tô viajando, eu tô indo a trabalho. Eu só aproveitei a viagem. É como se eu estivesse dizendo assim, eu já ia gastar o dinheiro com a ida e com a volta. Não que isso não seja inteligente, mas é analisar se isso não está acontecendo para essa justificativa. Porque quando a gente posta qualquer coisa na internet de momento de lazer, as pessoas falam, nossa, mas você tá, né, viajando muito, saindo muito, como se isso fosse um problema, né? Como se a pessoa não pudesse, como se... É porque tem muita cultura eu trabalho de segunda a sexta, ou seja, eu trabalho 5 dias, em tese, né, para folgar 2. Então, a dinâmica do negócio já diz que eu tenho que trabalhar mais do que descansar, do que me divertir, né? Porque normalmente a gente não consegue se divertir no período de trabalho. Mesmo que você faça coisas que você goste, a responsabilidade tira essa diversão.
E então a cultura já traz muito isso, essa responsabilidade que eu tenho que trabalhar mais do que me divertir, né? Ou aquela fala que tinha muito dos antigos, né? Primeiro a obrigação, depois o diversão. Exato. Então a gente sempre tem a sensação de que eu preciso primeiro trabalhar para depois que eu não posso fazer assim, eu vou começar o ano de férias e depois eu trabalho, né? Como se a gente não pudesse inverter a ordem das coisas. E quando a gente está no processo de aprendizado, faz sentido, mas depois que a gente é adulto, a gente já sabe que existe responsabilidades. E não tem problema por que não começar, é um negócio bem bobo, mas por que não começar a refeição com a sobremesa? Vai misturar tudo, né? Eu vou comer do mesmo jeito. Mas é aquela... E sendo que as primeiras alimentações que você tem, elas te proporcionam mais prazer, porque é o processo que você tá com mais fome, né? E aí a gente deixa o mais gostoso pro final, que é quando a gente... Então a gente deixa, até na comida, de ter os melhores prazeres primeiro, né? Pra depois ter aquilo que realmente eu preciso me alimentar. Isso é um aprendizado mesmo, né? Quantas mães eu já vi. Eu nunca fiz isso com a Maria, mas quantas mães eu já... Se você comer tudo, eu te dou sobremesa. Como uma recompensa. Pensa. E, na verdade, não é sobre isso, né? Tipo, você não só tem o direito das férias, mas você precisa dela. Elas fazem parte. E não tem problema de você começar umas férias numa segunda-feira. Quando a gente fala de filhos, né? E aí a gente pensa, o filho tem as férias. Férias, aí nesse momento eu viajo com ele. E tem muito essa questão, né? Os pais esperam esse momento de julho, dezembro, janeiro ali para poder viajar. Os filhos já ficam condicionados que eles precisam passar o ano inteiro trabalhando, estudando, e que depois de um tempo eles vão ter uma férias. E, na verdade, isso não é uma regra, né? Eles poderiam começar as férias antes, por exemplo. Porque, às vezes, o tempo do descanso antes pode fazer ter um rendimento muito maior depois. Então, uma das coisas que é para avaliar, até umas férias muito bobas, mas você pega sexta, sábado, domingo e segunda para poder fazer uma viagem de 4 dias, puxa, é uma puta de uma viagem. Dá para fazer várias coisas legais. Só que tem pessoas que têm dificuldade de tirar a segunda-feira. Que falam assim, nossa, mas na segunda-feira eu vou estar viajando? Vou começar a semana terminando uma viagem. E, tá tudo bem, né? A semana vai ser um pouquinho mais curta depois. Então, quando a gente fala de períodos de férias, tem várias coisas que precisam ser avaliadas para poder não trazer essas questões de... um peso mesmo. E aí, a criança já começa a se sentir culpada. Tem pais que falam assim, se você não for bem esse semestre, a gente não vai viajar, né? Como se não for bem, não tem direito a férias, mas não é uma condição, as férias se faz necessário. Mas umas férias, tipo, sei lá, a gente vai gastar muito dinheiro? Tudo bem, é entender que, a gente vai ter férias, mas se a gente não alcançar os nossos objetivos, a gente não vai conseguir ir para este lugar. Aí a gente vai ter que fazer férias em casa, né? E aí pode trazer isso para o grupo familiar mesmo. Então, esse semestre a gente precisa gastar até, sei lá, R$300 de energia por mês. Se a gente não alcançar esse objetivo todo mundo junto, não vai ter férias para praia em julho. Aí você não tá condicionando. Aí a gente vai fazer férias para onde? Vai fazer férias em casa. Então não tira, né? O nome... O descanso. E aí outra coisa também que é importante quando a gente pensa em pais assim que tem só esse período, julho, dezembro e janeiro são os meses mais caros para viajar. Outubro também, porque tem aquela semana de saco cheio, né, que o pessoal costuma fazer. São os meses mais caros, mais procurados. É um perrengue viajar nesse período, porque o risco também de você perder um filho, dele ser sequestrado, o risco de você chegar no hospital e não conseguir ser atendido porque normalmente está lotado, né, é muito grande. Sim. Então, é mais pessoas expostas, aí doença, enfim, aquela coisa virose que acaba acontecendo. A gente precisa normalizar esses períodos de férias de descanso e também pensar que isso pode ser feito dentro da própria cidade, né? Com coisas assim, cara, o que é férias? Será que as minhas férias eu não é acordar sem ter preocupação com o horário, assistir uma TV, depois ir num parque, sentar, tomar um café lá,
almoçar na casa da avó, voltar para casa no meio da tarde, não ter o que fazer e realmente deixar a criança ociosa para que ela desperte o interesse de buscar coisas para fazer, né? Porque a gente tem muito medo da ociosidade, não só o adulto, mas a criança, a gente transfere isso para a criança também, né? Que no caso a gente tá lá, fala assim, mas ele vai ficar sem fazer nada? Ele vai ficar, porque ele vai ter que aprender quando adulto, que ele vai ter que ficar muito tempo sem fazer nada. E é bom, precisa encontrar prazer nesse momento. Aí, porque é o momento de estar consigo mesmo. Exato. De estar consigo mesmo e entender que faz parte isso. E nesses períodos de férias, é aproveitar e ensinar pro seu filho que você pode deitar no sofá e falar assim, hoje... mamãe e papai vai deitar no sofá, a gente vai fazer buraco nesse sofá. A gente vai passar o dia inteiro fazendo sessão pipoca em casa. Vai todo mundo pra sala, ninguém sai daqui. Leva os brinquedos, fica lá, tal. E não sai daquele ambiente, fazer com que aquilo se normalize. Ah, Dani, mas aí como que a gente faz viagens, né? Tudo uma questão de programação. Sim. Talvez combinar com a criança, olha, a gente vai viajar em maio. Escola, quando que vai ter provas? Qual semana talvez vai ser uma semana mais tranquila, né? E aí tirar ali uma semana, mesmo que o aluno se ausente um pouco da escola, um período curto, mas a experiência que ele está vivenciando, né? Lá fora vai agregar muito para ele. Sim, às vezes muito mais do que aquelas aulas que foram perdidas, né? Aconteceu isso com a gente no final do ano, como nós tivemos várias viagens em 3 meses, nós tivemos acho que 6 viagens, né? Se eu não me engano. E algumas a Maria foi, outras não, né? Então fomos só eu e o Renato, que é uma coisa que é super importante também, né? Para as famílias, os casais. Eu e o Renato a gente conversa muito isso, né? Os casais, eles... Quando tem filhos, a gente sempre... Porque a gente sempre quer estar com os filhos todo o tempo, né? E a gente... Só que ter um momento só do casal, uma viagem só do casal, é muito importante. Eu lembro a primeira vez que a gente viajou só eu e o Renato, e a Maria não foi, a gente falou... Nossa, tipo... como era antigamente. Porque agora é uma outra rotina, né? E a gente fala, viajar com filhos é maravilhoso, mas ter o nosso tempo, às vezes, mesmo que períodos curtos, faz toda a diferença. E planejar isso é importante também. Então, no ano passado, nós tivemos uma viagem só nós dois, que foi boa, só que todo o tempo lá a gente falava, nossa, a Maria ia adorar aqui. Nossa, a Maria não sei o que lá. Toda hora a gente só pensava nela. Aí fui no museu do Leonardo da Vinci. E a Maria adora a Mona Lisa e o sonho dela é conhecer, ver a pintura lá, ela quer ir no Museu do Louvre. E aí eu levei um quadrinho da Mona Lisa pra ela. Então tudo que eu comprei, todos os presentes foram pra ela. E a gente só pensava nela o tempo todo. Mas a gente tava no momento do casal. E depois ela teria a experiência junto com a gente. E numa outra oportunidade. E aí todas essas viagens calharam com a escola, né? E eu fui lá com a professora, na coordenação, falei, olha, a gente tem essas viagens assim, assim, assado, é possível ela viajar? Né? E aí a gente foi fazer as contas da frequência, se ela não reprovaria por faltas, né? Fizemos as contas, organizamos isso, então, com relação a faltas, ok. E com relação ao conteúdo, como que fica? E aí fui conversar com a professora falou, olha, Cláudia, não tem problema nenhuma, ela é uma excelente aluna, só que ela vai ter que fazer o conteúdo em casa, perdido. Então aí a gente conversou com a Maria, você vai querer viajar, tal, só que vai ter muito mais tarefa de casa. E aí a professora já foi antecipando e mandando, só que tem o outro lado, né? Então assim, a gente se divertiu muito, mas ela teve a responsabilidade de cumprir o que precisava para poder faltar os dias da escola. E é importante ela viver esse processo, porque entende que abrir um espaço em algum momento, ele tem um custo, né? Ele tem um preço.
E esse preço, cada um tá disposto a pagar de alguma forma. E aí, dá para ela a opção de escolha, faz com que ela tenha a consciência de que ela precisa fazer essas atividades, né? Antecipar elas para que ela não fique perdida no conteúdo na volta. Uhum. Então, colocar o filho, né? Claro que a gente falar uma criança de 3 anos que é meio difícil, mas uma criança de até 5 anos perder a escola em si ainda não é tão preocupante, né? Mas a partir dos 6 anos ali de idade, hoje em dia as crianças, elas 6 anos de idade, elas estão praticamente conversando igual adulto, né? Não, então, elas já fazem Olimpíadas. Já, né? É chocante, assim. Eu olho, esses dias ela estava estudando triângulo isósceles. Nossa. Equilátero com... Eu falei, como assim? Eu acho que eu só vi isso no colegial. Exato. E a gente nem usou, né? A gente não usa até hoje no caso, né? Mas tudo bem. E sim, perder, dependendo da idade, pode perder. Quando ela era menor, a gente viajava muito nesses períodos fora de férias, porque tudo bem faltar, mas agora já precisa de uma programação, inclusive com a escola, né? E os compromissos assumidos com as atividades. Então... eu acho que planejar umas férias, eu acho que é muito mais que o financeiro só. O financeiro é muito importante, né? Porque sem o financeiro a gente não consegue viajar. Mas planejar, eu acho que isso é o que você falou dos objetivos. O que eu quero nessa viagem? Qual que é o meu objetivo nessa viagem, né? E pensando nas férias que eu tirei, foram muitos objetivos trabalhados. Acho que por isso que mexeu muito comigo, né? Porque em poucos meses eu tive muitas viagens e muitas coisas trabalhadas que fazia tempo que eu precisava olhar. Por exemplo, teve uma viagem com meu marido que foi super bacana. Só que fazia muito tempo que a gente não viajava para fora, desde a pandemia e tudo. E aí aquela tensão, como é que é? Será que eu vou conseguir a língua e tal? E vai dar certo, porque a gente faz a viagem tudo assim, a gente mesmo que planeja, porque fica mais em conta, né? Então, e foi o objetivo de olhar para o casamento e depois as férias de família, né? Curtir a família. E a última, que foi o meu congresso, meu marido não pôde ir. E aí a minha mãe foi no lugar. E foi uma viagem ótima, porque aí viajou eu, a Maria e minha mãe, né? As 3 mulheres, e foi um outro tipo de viagem, uma outra conexão, um outro aprendizado, né? E então eu acho que isso tudo vai enriquecendo. Eu sou super fã de viajar. Se eu pudesse, nossa, quem assim, não gosta? Quem não é, mas assim, até tava falando ontem com a Maria em casa, ela falou, mamãe, se a gente ganhasse na Mega Sena, a gente ia comprar uma casa, não sei o que lá, uma casa grande, não sei o que. Eu falei, olha, se eu ganhasse na Mega Sena, eu até ia comprar uma casa legal pra gente, mas não ia ser uma casa grande, porque a maior parte do dinheiro ia ser pra viajar. Porque as experiências vividas são muito enriquecedoras e isso fica pra sempre. Ninguém te rouba. Ninguém. Eu lembro quando a gente fez uma viagem com a Maria, ela tinha 3 anos. Ela tem várias viagens que ela não lembra, né? Que ela era muito pequenininha e as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai levar ela nesse lugar? Não vale a pena, porque ela não vai lembrar. Eu falei, mas a gente não vive de lembranças, a gente vive de experiências. Entendeu? Nem então, tudo a gente lembra. Nem tudo a gente lembra, mas isso tudo constrói quem nós somos. Sim. Né? Então, tem viagens que eu não me lembro e outras já ficaram marcadas, mas tudo isso fez com que eu continuasse na minha jornada aqui. Então, acredito que o planejar uma viagem quando você coloca lá, igual quando eu sentei com você para planejar minhas férias, a gente foi mês por mês vendo os feriados, o que podia emendar, que não ia pesar o consultório e tal. Aí a Dani falou, quantas férias deram? 6? Sim. Claudinha, em 2024 você tem 6 férias. Eu olhei assim. E sabe o que eu pensei no primeiro momento? Não, eu não tenho. Aonde você tá vendo? Porque na verdade, olhar pra isso e falar que é férias é muito difícil pra mim. Segundo ponto, quem trabalha com parto não tem férias. Então, uma pseudo-férias, porque se eu tô lá no carnaval, que eu vou tirar agora 5 dias do carnaval.
Se alguém nascer, eu vou. Então, não é a férias 100%, né? E as férias, para mim, está condicionada em sair e não em ficar. Então, quantas coisas a gente precisa também desconstruir para permitir viver esses momentos. Você falou exatamente a questão das férias, que é super importante. A gente acha que férias é só uma questão financeira, mas na verdade, aí a gente fala, eu vou viajar, não vou, e porque não tem dinheiro, enfim. E na verdade, a questão do ir ou não, né? O dinheiro, ele só viabiliza o processo, né? Ele é o facilitador. É o facilitador, mas a gente só tem dinheiro para aquilo que é prioridade. Tem pessoas que ganham muito pouco e viajam muito. Tem pessoas que ganham muito e viajam pouco. Por quê? Porque não é prioridade. Então, o nosso dinheiro, ele paga o que é a nossa prioridade. Se eu tô viajando muito, é porque essa é a prioridade do momento. Então, não vai ser o valor. Porque quem quer é criativo. Né? Então o dinheiro não é. Então, por isso que a gente começou aqui, né? Talvez a gente tenha entrado com a expectativa de falar de dinheiro. E na verdade não é sobre dinheiro, férias. É ressignificar todo esse processo, olhar. Porque a hora que você fala assim, cara, eu posso, você vai dar um jeito, né? E aí, a partir do momento que você fala assim, mês de maio, eu vou viajar porque dentro da minha agenda eu tenho essa disponibilidade, eu vou conseguir tirar 5 dias. Antes disso, já vai começar a pensar assim, eu vou economizar em março, em abril, porque em maio eu já tenho uma viagem e eu quero ter dinheiro para isso. E aí, automaticamente, as suas atitudes do dia a dia já te colocam em outro comportamento. O problema é que hoje em dia a gente não planeja as viagens, né? A gente não planeja o período de férias, mesmo que seja ficar em casa e passar a não atender, que diminui a minha receita, que também é um custo de viagem, né? E a gente acaba muitas vezes não vivendo isso porque não se planejou antecipadamente. A partir do momento que eu sei quando eu vou, fica mais fácil de eu direcionar as minhas energias para aquilo. Aí chega em março, tá lá cansado. Nossa, tô cansado. Vou fazer isso, fazer aquilo. Mas se você não tem a viagem de maio já programada, o que você faz? Aí você fala, nossa, eu mereço. Aí você acaba comprando roupa que você não quer. Gastando em restaurante que você não precisa. Por exemplo, Ribeirão é um lugar super legal. Tem várias coisas bacanas e tal. Mas às vezes eu olho essa semana mesmo eu fui ver uma fazenda aqui do lado. Perguntei pra eles quanto que era pra passar. Eles têm 4 cachoeiras lá. R$190. Entra no sábado de manhã, com café da manhã. E sai no domingo à tarde. Aí eu falei assim, gente, que lugar que eu vou? Hospedagem com café da manhã. Que lugar que eu vou em Ribeirão Preto que eu gasto R$190? Nem comida japonesa, né? Tipo assim. E às vezes eu vou deixar de viver uma experiência de 2 dias, conhecendo 4 tipos de cachoeiras diferentes. Descansando numa fazenda, tendo contato com a natureza e tal. E por R$190 que seja... E de repente, às vezes eu gasto esse dinheiro indo comer comida japonesa que eu fico lá indo no Gurilão. 1h30. Ou indo no Gurilão, no caso das mães, né? E às vezes é uma questão de olhar, tipo assim, é só ter uma outra perspectiva das coisas mesmo. Eu acho que é isso, Dani. Eu acho que trazer essa reflexão para que a gente possa organizar e que a gente viva as nossas férias do jeito que a gente merece viver mesmo. É isso. Obrigada, viu? Imagina.